Eu queria começar com uma ideia meio de gênero aqui. A participação das mulheres na vida política brasileira é mínima. Menos de 10% do Congresso é formado por mulheres. E aqui nós temos 3 cineastas registrando o impeachment da primeira mulher a ocupar a presidência da República. A gente pode dizer que essa situação é um retrato da questão de gênero no Brasil, e, na sequência, eu queria que vocês falassem um pouco sobre se vocês acham que as mulheres são mais afetadas pelo impeachment da primeira mulher presidente ou mais sensíveis ao impeachment, e isso influenciou a escolha desse tema por vocês? Eu acho que, sem dúvida, há um componente machista no golpe. Não é, claro, tudo, mas um componente, sim. E eu acho que sim, acho que as mulheres são mais afetadas com o impeachment, sim, porque eu acho que elas se identificam com esse componente machista, porque eu acho que o impeachment é uma coisa que a mulher está acostumada. Assim, a gente leva impeachment o tempo inteiro. A gente está lá e é tirada. Faz o serviço, tiram o seu nome. Então, a mulher está sempre sendo empichada. Então, claro que é uma situação que as mulheres se identificaram muito. E isso é fácil de ver quando a Dilma começou a ir à rua e tem muita gente em volta dela. Ela cresceu, né? E você vê as imagens, é muita mulher. Minha opinião. Lô? Não, você falou isso, tem a coisa da Dilma, tem uma identificação óbvia, enfim, porque eu acho que isso não foi determinante para a gente escolher fazer esse filme. Mas que existe uma identificação nossa com essa situação é meio óbvio. Agora, tem uma coisa da presença da Dilma, o quanto isso incomoda os homens que estão em volta dela, que acho que nas nossas imagens isso é muito claro, assim, tipo, em cada frame do filme, acho que no filme da Guta também, é muito impressionante isso. Para mim, isso foi muito maior do que eu imaginava. Então, acho que isso afeta todo mundo, afeta as mulheres, afeta os homens, afeta a presença de uma mulher, presidente da República, em qualquer situação, muda completamente a cena. Se fosse um homem, seria completamente diferente. Isso é muito claro em todos os lugares, inclusive entre as pessoas mais próximas dela. Eu vou citar um caso pessoal. Eu escrevi um perfil da Dilma em 2014 para Piauí, e que me chamou muito a atenção, porque eu entrevistei 26 pessoas ao redor dela, assessores muito próximos, e todos falavam muito mal dela ali. Eu falei, então, ali, para mim, aquilo em 2014, era assim, essa mulher não vai conseguir acabar esse mandato, porque não é possível, você está rodeada com gente assim, com esses homens que falam dela dessa maneira, é muito difícil. Você teve essa surpresa também, quando chegou perto das pessoas? Tive sim. Tá ligado? Acho que está, né? Tive sim, assim, eu acho que ela diz isso, né, como houve uma desumanização, né, da pessoa dela, né, como ela virou realmente um ser, como tinha uma visão muito... A mídia também, né, quer dizer, não só dentro do Senado e do Congresso, mas a mídia também foi muito dura com ela. E não havia essa... Quer dizer... retratavam a Dilma como sendo uma pessoa extremamente autoritária, que não dialogava, que não conversava, que não era feita tapinhas nas costas, e rígida, e, enfim, inclusive coisas como estúpida, agressiva, muitas histórias de dizer palavrão, ministros, de ataques diretos a ministros, as pessoas saírem chorando. Né, isso não aconteceu? Isso é um mito em torno da Dilma? Eu não sei se é um mito, mas isso se dizia muito e realmente não foi. Eu acho que sim, ela é uma mulher forte. Eu acho que foi isso que eu encontrei, uma mulher forte, uma mulher muito honesta, muito rígida em relação a questões éticas, mas eu não me identifiquei de uma certa maneira com ela, também controladora, né? Eu sou uma pessoa muito controladora no que eu faço, então eu me identifiquei nesse sentido, mas de maneira alguma achei uma pessoa desumana, pelo contrário, né? Eu vi uma humanidade dela.
vi um ser contraditório, mas eu acho que um ser contraditório como todos nós somos. E vi e reconheci essa desumanização que a mídia fez dela, e acho que, de uma certa maneira, pela questão, por ela ser mulher e pelo caráter misógino do golpe, entendeu? E do machismo da sociedade brasileira. Vocês tiveram essa impressão também do que era mito sobre a Dilma, e quando vocês se aproximaram dela, Alô menos, porque eu já conhecia ela melhor, o que é mito e verdade sobre a imagem que foi construída e vendida da Dilma publicamente? Eu não sei, eu acho que cada pessoa vai ter uma impressão diferente. Por exemplo, a Alô conhece muito mais, tem muito mais. Eu tenho uma estrada menor, assim. Eu vejo lados na Dilma que eu não vejo, que eu nunca tinha ouvido falar, por exemplo. Eu nunca vi esses ataques de estupidez. Também acho como ela uma pessoa forte, humana, mas mais que isso, eu vi um lado da Dilma culta. Assim, pessoa que tentando indo no sentido da erudição, algo que eu nunca tinha ouvido falar. Acho que ela é uma pessoa com vários lados. Mas, de qualquer maneira, quer dizer, não é um documentário, os filmes não vão ser sobre a Dilma, vai ser sobre o processo, né? Eu acho que isso é importante, porque a gente, né, a gente está aqui, imediatamente a gente está falando de uma mulher, né? Se fosse o caso de um homem, a gente já não estaria falando do homem em si, né? Só isso já diz como é misógino, né? A gente estaria falando do presidente e do que se levou, do processo de impeachment, da causa do processo de impeachment, o que aconteceu, o que se levou àquele processo, por que se deu o processo, as características, enfim, políticas, econômicas e, enfim, em torno daquilo ali, muito menos do caráter pessoal, da personalidade do presidente. E aqui a primeira coisa que a gente começa justamente pela personalidade da presidente. Mas porque foi um mito que se criou. Justamente. Ela tem uma personalidade muito complicada, né? Justamente, quer dizer, eu acho que isso é sintomático, né? No Collor se falou bastante da personalidade dele também se falava bastante. Talvez menos. Talvez menos, não? Eu acho que talvez fosse outro impeachment, né? Bom, enfim. Eu acho que houve certamente um mito em relação a ela, mas, bom, falando do processo, ao meu ver, assim, como eu faço filmes e em todos os meus filmes, inclusive e principalmente os filmes que tratam de processos jurídicos, né, como o Justiça, o Juízo, o Morro dos Prazeres e mesmo o Futuro Junho, ele tenta, através dos personagens, falar de uma situação histórica e de relações sociais, enfim, da sociedade, através dos relacionamentos de relações sociais e relações de trabalho. Eu tento humanizar esses personagens. Então, os personagens são muito importantes para mim, né? Então, no caso do processo, então, por exemplo, humanizar o juiz, humanizar o acusado, humanizar o defensor público, quer dizer, sair deixar o clichê, né, o lugar comum do que seria um juiz, do que seria um acusado, do que seria um réu, do que seria, para pensar esse ser humano no contexto da sociedade, no contexto de um processo, né, no contexto de um... isso é importante para mim. E a mesma coisa no caso do impeachment, processo do impeachment. Não só a presidente, como um personagem, né, que é a presidente, sendo um personagem contraditório, né, dentro de um processo político, jurídico. Então, para mim, é importante desconstruir esse mito através desse processo. Então, sempre, como eu fiz nos outros filmes, né, não somente aqui, mas... E, através dessa desconstrução desse mito, da mesma forma, né, que eu tentei fazer nos outros filmes, humanizá-la nas suas contradições,
né, na sua humanidade, né? Então, eu acho que é daí a desmistificação, né, a tentativa de... Entendi. Quando vocês começaram a saber que filmes sobre ela estavam sendo feitos, ou sobre o impeachment ao mesmo tempo, isso criou um certo constrangimento, um certo, como é que a gente vai dar uma cara própria? Vocês chegaram a conversar antes para ter uma coisa, olha, nosso recorte vai ser esse, o outro recorte vai ser aquele. Como tentar uma originalidade quando você tem 4 cineastas trabalhando sobre o mesmo tema? A gente não teve muito contato, eu nem conheço realmente o Douglas. Agora, com a Guta e com a Petra, a gente se encontrou muitas vezes lá em Brasília filmando. Eu pelo menos, não tinha conversado antes, a gente entrou um pouco depois que elas no processo, elas já vinham de um bom tempo, já desde o início do processo do golpe, a gente entrou mais ou menos, a Dilma já afastada, já há um tempinho, e a gente ficou bem... o nosso recorte é bem específico, a gente ficou dentro da casa do presidente da República, a gente ficou dentro do Palácio do Alvorada. Aparece a mãe, a tia, vai aparecer tudo isso? Se isso for interessante, não é, mas, enfim, poderia aparecer, mas não tem muito por que aparecer a mãe. Sim, aparece bastante, é a casa dela, né? Mas assim, a gente não ficou focando exatamente nessas relações privadas, familiares e tal. A gente estava contando a história de uma mulher afastada. Esse era o recorte. O que ela fazia naquele tempo? O que ela fazia e o que significava esse impeachment chegando, o tempo chegando, o tempo que ela tinha para se defender, os elementos que ela tinha para se defender daquilo, quem ela tinha ao lado dela para se defender e como ela ia fazer aquilo naquele período de tempo, dentro da casa dela. Aí a gente não saiu muito de lá. Então, a gente encontrou poucas vezes com elas, porque elas ficavam mais fora, mas elas vinham muitas vezes para dentro também. Aí a gente se encontrava e conversava muitas vezes. Eu acho que não tem muito uma preocupação de ser diferente, porque é, obviamente, claramente diferente pelos recortes, pelas personalidades, pelos posicionamentos, pelo lugar onde cada uma estava, sabe? Eu falo no feminino porque somos 3 mulheres aqui, mas tem um dos diretores, um outro diretor que está com a gente, é o César, e o Douglas, que eu não sei realmente qual é o recorte dele. Mas a gente estava muito próxima, de fato, sabe? Eu acho que não tem nenhuma chance dos filmes serem sequer parecidos. Pelo pouco que eu vi. Ele, na verdade, ia fazer outro filme, né? Ele ia fazer um filme sobre deputados, como... O Douglas? Mas ele foi engolido ali pelo impeachment, na semana. Eu sabia outra coisa, na verdade. Me falaram que ele estava fazendo um filme sobre as pessoas fora, do que nada a ver com política, ali da periferia de Brasília, sei lá, e aí ele ficou tentado a fazer o reflexo do impeachment nessas pessoas e acabou se... E acho que vai focar mais nos parlamentares, uma coisa assim. É coisa que o da Guta também, né, eu acho. E o nosso recorte, por a gente estar lá dentro, é também mostrar o funcionamento do palácio. Não só da Dilma, mas o que a gente, no início do processo, chamou o cargo e o poder, né? Porque quem tem o cargo mora ali e tem à sua disposição toda uma estrutura que sai, entra outro e a estrutura continua ali. Então, um pouco o palácio como o cargo. O que é ser presidente da República, né? O palácio tem um papel imenso nisso, assim. O palácio é personagem. Mas com uma trama macbethiana ali por detrás ali, né? É um documentário, né? Mas dá um pouco para entender a estrutura que o presidente tem à sua disposição. Mas é que eu fico curiosa nessa parte. Tem esse drama? Tem Como enfim, assim? É um drama puro? Um drama outro, dos vices tramando para ela sair, e como é que isso... Vocês conseguiram pegar isso? Como é que vai? Não, o vice tramando para ela sair teria sido um ano antes, né? Porque o vice já não está. O vice já é o presidente interino quando a gente começa. Quando vocês começam, ele já é. Achei que vocês tivessem começado antes. Não, o nosso filme é o afastamento, o período de afastamento da Dilma, entre a saída do Planalto até a saída do Alvorada. É quase como o poder usurpado, né? Porque ela agia justamente, ela está ali sem poder. Sem a caneta. É o poder já usurpado. E dá para ver bastante, isso é muito claro na rotina do Palácio, porque, enfim, é o único lugar onde ainda ela exerce o poder, dentro do Palácio do Alvorada. Inclusive, nem avião mais ela tem, né? Não, então, já é o momento do boicote, que desligam a luz, que negam a passagem. É o momento, tiram o cartão da alimentação, já é a presidente afastada, já é a derrocada final. Como filmar isso e passar isso sem parecer que a Dilma é uma coitadinha, perdendo todos os... Que é uma tênue linha ali, Acho que é não interferindo, basicamente. Filmar, acho, né?
Eu também acho. Filmar o dia a dia e você vê. Agora, Até se porque ela é não uma combina ser coitadinha... coitadinha por Ela não é ela, né? coitadinha. Não, É, ela, definitivamente. o coitadinha seria ela virar coitadinha. Como ela não virou, E não será nunca, na verdade. ela sai de lá com... Não é coitadinha mesmo. Então, não tem nenhum momento que você acha que ela é coitadinha, porque ela não é. Não tem perfil, né? Não Ela tem não tem, perfil ela de tem coitadinha. personalidade. Ela não Agora, tem- tem algumas coisas que, Ela por tem exemplo, pena do Brasil, né? Mas dela mesmo... na parte ali de combinação de filmagem, enfim, eu acho que, como jornalista, também tentei várias vezes entrevistá-lo, vocês tiveram acesso, mas eram mesmo as vezes algumas vezes que foram marcadas essas conversas, na última hora havia muito desmarca, agora não vem, porque eu não quero, não sei o quê. Vocês tiveram muito esse problema? Que aí tem um problema mesmo, assim, que ela acorda que não quer, e não há quem vá fazê-la fazer. Aí a gente vendeu o nosso filme para ela, a gente apresentou, ela autorizou e ela permitiu que a gente ficasse lá todo dia. Então, a gente tinha até um escritório lá dentro. Então, claro que teve um momento que teve conflito e teve um momento que ela falou, hoje não entra, mas, basicamente, a gente estava lá. E hoje não entra na sala onde ela está. A gente, enfim, a gente estava fazendo, a história da gente vai muito além dela, da pessoa dela. A gente vai bastante pelo palácio. Mas eu acho, não, tenho certeza, ela se incomodou muito com a nossa presença lá, assim, e ela poderia ter mandado a gente embora. Todo dia a gente achava que ela ia mandar pelo grau de incômodo. O que ela fazia, Lô, que vocês achavam que ela que mandava vocês Ela embora? não queria. Ela só... Pô, imagina ter uma mosca dentro da tua casa. Quando você está sendo afastado, quer dizer, você é como se fosse normal, você ser presidente da República e ser afastado. Mas você imagina uma pessoa nessa situação. Com uma Sendo câmera filmado. todos os dias lá, entendeu? Se você Uma tivesse, se equipe. fosse na sua casa, você não tivesse nada, nenhum problema, tivesse tudo certo, seria muito incômodo. Mas eu Você acho que naquela ela situação. aguentou porque ela sabia que o filme era importante. Foi em nome da história que ela suportou, eu acho. Não? O que você acha? O que você acha, Guta? Porque você, assim, você tem históricos de filmes sobre justiça, bastidores de julgamento. Acho que pelo que eu sei, você vai focar no processo de impeachment no Congresso, né? Ou você vai até focar, ouvir alguma coisa que o seu filme poderia chamar até o processo, uma coisa meio Se chama o se processo. chama, né? Kafkiana, ali. Então, você disse que retrata a realidade brasileira através do judiciário e do sistema penal. Dá para aplicar essa mesma lógica e retratar a realidade brasileira através do processo de impeachment? Acho que sim. Como Né? você vai fazer Acho que isso? sim. Então, o filme, eu acho que você está dizendo que é através do Congresso, né? Eu acho o processo, a intenção do filme é retratar então o processo de impeachment através do processo jurídico-político, que, ao meu ver, começa no Senado, né? Então existe certamente a parte da Câmara dos Deputados, aquela introdução, não é um prólogo do processo em si. O processo em si começa no Senado com as oitivas, né, através da comissão do impeachment, depois do plenário do Senado. É ali que me interessa, que é o processo jurídico-político, né, com a acusação, a defesa, as oitivas. E é justamente através desse processo da pseudo-legitimação, né, quer dizer, do processo legítimo, do ritual do impeachment, que eu conto, né, que o filme então se pretende contar o que está se passando no país. É claro que a presidenta ela é parte desse processo, mas o foco é no processo. Ela é uma personagem desse processo. Não é como no caso do filme da Ana Blaert e da Lô. Ela não é a personagem principal. A personagem principal é o processo e do ponto de vista, principalmente, da defesa da presidenta. Da defesa no sentido de que eu tive acesso aos bastidores da defesa. Então, ao advogado... Reuniões com as o Eduardo reuniões, Cardoso. Isso. Ao Zé Eduardo Cardoso, as reuniões da defesa, as reuniões da defesa com os senadores da defesa, que era o Lindbergh, né, que participavam da comissão, que defendiam a presidenta na comissão de o impeachment, que era a Gleisi Hoffmann, o Lindbergh, a Vanessa Graziotin.
enfim, as reuniões da defesa com os senadores na liderança do PT, na liderança da minoria, e as reuniões da defesa do Zé Eduardo com os assessores dele, e os antagonistas, obviamente, que seria, então, a Janaína Pascoal e alguns senadores da direita que eram, então, a favor do impeachment e com seus argumentos. Então, essa é, basicamente, o filme e o que acontece desse processo juridicamente, né? Então, durante esse processo, acontecem coisas. O Eduardo Cunha vai preso, e tudo isso afeta, né, fatos que acontecem no país, afetam o processo jurídico e político, né, que não deixa de ser político, em nenhum momento deixa de ser político, e isso é retratado no filme e retratado no que está acontecendo no país, né? Que é exatamente o que eu fiz no Justiça, que é exatamente o que eu fiz no Juízo, né? E cada um desses personagens, tanto da defesa como os antagonistas, né, a Janaína, vão adquirindo, você vai, através do reconhecimento, eu não uso entrevistas, então o que você vê é realmente tanto dos bastidores, né, através das reuniões, como durante as comissões que a gente filmou, você e as coletivas de imprensa, a gente filmou várias coletivas de imprensa, você vai descobrindo, você vai tecendo, a gente vai, através da edição, tecendo relações e associações, você vai descobrindo o que se passa, o que está se passando no país, e eu espero tirando a sua própria conclusão. Então, o processo digamos, de feitura desse filme é muito parecido com os anteriores, entendeu? Em relação à sua pergunta anterior, na verdade, quando eu comecei a fazer o filme, e assim, foi uma correria muito grande, porque eu, sinceramente, não imaginava que fosse passar a votação na Câmara. Então, assim, eu saí do Rio direto para Brasília, achando que eu ia ficar em Brasília 2 semanas. Eu realmente não imaginava que aquilo fosse acontecer. E aí fiquei 5 semanas. Quando eu encontrei com a Lô, né, numa Alvorada, pela primeira vez, 3 meses depois, eu acho. Então, assim, nós ficamos amigas. Foi enfim, não foi nada pensado, né? Ninguém chegou e pensou, você está fazendo, vamos fazer isso. Tudo era muito uma coisa... foi muito atropelado, todo o processo foi muito atropelado, porque questões de autorização, né? Quando a gente foi filmar na Câmara, o Eduardo Cunha era presidente, ninguém tinha autorização, a gente filmava sendo puxado pelos seguranças. Puxado não, puxado não só puxado pelos seguranças, mas puxado pelos deputados que os seguranças, a Polícia Legislativa, impedia a gente de entrar. E os jornalistas, não ressentidos com a nossa presença. Nós éramos considerados... Quem eram esses documentaristas que estão aqui? Quem são essas pessoas? Isso é uma questão muito interessante, que deve ser discutida. Eu acho que a gente deve discutir sobre isso. Que a gente falasse aqui, porque, como jornalista de Brasília, também... eu não trabalho lá, moro no Rio, mas tenho vários colegas de Brasília que, ao longo desse processo, sempre ouvia queixas deles, né? Que vocês, não estou nomeando um ou outro, mas que as equipes que filmavam sem pedir autorização. Às vezes, eles estavam trabalhando no Palácio do Alvorada e tinha aqueles microfones de pluminha assim, em cima, enfim. E que teve casos até no Congresso de ter discussão, bate-boca, é verdade? Como é que foi isso? Assim? E por que vocês acham que isso aconteceu? Então, deixa eu acho que eu preciso explicar isso. Né? Não, porque você não estava lá. Exatamente. Porque é o meu caso, né? Vocês não tinham nada a ver com isso, porque era eu e a Petra que estávamos lá. Então, é muito interessante. Eu vou explicar rapidamente o que aconteceu. Porque eu acho muito importante a gente
falar sobre isso. O que acontece? A gente entrou... Bom, na Câmara foi impossível entrar, né? Impossível, enfim. Eu completamente desisti em algum momento na votação. Eu não consegui autorização para filmar, a gente filmou do lado de fora. Eu acho que a Petra conseguiu, através de, enfim, deputados da direita, eu nem tenho certeza, também não posso falar por ela. Mas, basicamente, documentários não têm autorização. Documentário? Como documentário? Que veículo? Ah, não é veículo? Documentário independente? Não. Documentário independente? Não tem autorização. Literalmente assim. Documentário independente, você pode mostrar o teu currículo inteiro, os teus 500 prêmios, a tua carreira inteira, 0. Não significa nada. Guta, mas só para esclarecer Entendeu? as Assim, pessoas que não conhecem o Congresso, e se você está falando para poder entrar dentro do plenário, essas coisas, não, para entrar, para ter autorização... Porque para circular ali é um lugar público. Não, né? Sim. Mas você quer filmar coisas em comissões, você quer filmar... Sim, para você fazer um pedido, como jornalista, como pedido para você filmar. Então, se você for um jornalista de um veículo qualquer, um veículo mínimo, sei lá, qualquer veículo, qualquer jornalzinho, você pode ter autorização. Se você for um documentarista com uma carreira, né, comprovada, e não for ligada a nenhum veículo, você não tem. Né? Por que não tem? Porque, enfim, documentário significa independente, então, nem pensar, né? Porque documentário significa questionamento, significa independência, significa, principalmente no caso do Eduardo Cunha, mas não só, é muito mais complicado. Então, você está sempre tendo que ser atrelado a um veículo. Eu acho que isso já é errado. Mas, de qualquer maneira, bom, Senado, chegamos ao Senado, conseguimos uma autorização. Da mesma maneira, foi bastante difícil, mas por meio da liderança do PT, dos senadores, que no Senado realmente, graças a Deus, é bem diferente da Câmara dos Deputados, nós conseguimos que o Renan Calheiros autorizasse, durante alguns meses, a nossa estada como documentários independentes. Então, começamos a filmar, e a direita começou a se sentir incomodada, porque sabia que nós éramos independentes, que nós estávamos ali por autorização, por pedido da esquerda. Apesar de que eu fui a vários senadores e a vários assessores de senadores dizer que eu não estava sendo paga pelo PT, que eu não era, enfim, que eu não estava sendo... que nem eu, e a Petra também fez a mesma coisa, que o filme não era partidário, que eu tinha uma carreira, que eu tinha feito vários filmes, meus filmes não eram... que eu estava fazendo um filme que era um filme crítico, que era um filme... Enfim, né, que não estava ali para defender um lado ou outro, mas para fazer um filme que fosse... tentasse... que seria um filme que retrataria aquele momento histórico no sentido de propor uma reflexão, né? E não no sentido de defender uma tese, qual fosse ela. Né? Mas houve logo uma fofoca generalizada, blogs começaram a dizer que a gente estava ali, até a ponto de dizer que nós estávamos sendo pagos pelo João Santana, da prisão. Entendeu? Então, assim, foi uma situação muito ruim, criou-se uma situação muito ruim. Então, o que aconteceu? Os assessores de alguns senadores, que pegaram muito pesado, começaram a criar uma fofoca muito grande para criar uma situação para eles tirarem a gente dali. Né? Esse blog foi uma coisa dessas. Né? Do Cláudio Humberto, que, aliás, eu nunca nem tinha ouvido falar que ele existia até esse dia que eu
Acordei 7 horas da manhã com um telefonema, olha, o Cláudio Humberto, né, Ele está na Lava Jato. coisa dele. Escreveu isso, né, e aí era uma situação. E aí, enfim, então dizia-se que a gente estava. E aí, de repente, virou não um documentário, mas não eram 2 documentários, era tudo a mesma coisa, né, que eram essa equipe toda da mesma coisa, que a gente estava espionando os senadores, que a gente estava colocando boom em cima de senadores e em cima de conversa. Eu não sei assim, até que ponto também, talvez, assistentes ou sei lá, assistentes de câmera de alguém tenham, assim, em algum momento, feito isso. Pode ser que tenha acontecido, eu não estou dizendo que não, entendeu? Mas é claro que todo mundo sabe que ninguém vai fazer alguma coisa dessa sem autorização, ninguém faria isso, eu certamente não faria, né? Eu nunca fiz isso, de filmar alguém que não quer ser filmado, ou colocar um boom, né, na conversa de 2 assessores com boom aqui, isso é absurdo, né? Achar que está espionando alguém, filmar, enfim. Mas com jornalistas específicos. Com jornalistas específicos. Porque essa crítica eu ouvi de jornalistas lá do Palácio. Então, eu não sei se eu não fiz isso, a minha equipe não fez isso. Se uma outra equipe fez, eu não posso, entendeu? Por falta de experiência, eu não sei se... Mas, de qualquer maneira, não foi isso. Assim, eu acho que existia um medo, existia uma má vontade generalizada da direita, uma suspeita generalizada da direita com o fato de estarmos lá. E isso foi repetido durante o processo todo, tanto que os senadores da direita, durante o processo, porque eles não conseguiram tirar a gente lá, por mais que eles tentassem, né, falaram no plenário contra o documentário, várias vezes. Não sei se vocês assistiram, do Zé Medeiros dizer porque a esquerda está aqui fazendo discurso para os documentários, e olhavam para a gente, e apontavam, entendeu? Eu filmei isso. Então, isso era a Simone Tebet chegou a dizer isso, porque a gente quer saber quem autorizou, por que esses documentários estão aqui, têm acesso, quando ninguém tem. Mas vocês conseguiram reverter isso depois, né? A gente conseguiu reverter com muita dificuldade. Assim, a dificuldade era que a gente batia, assim, a gente tentava, eles tiravam, a gente tentava e conseguia. Entende? De filmar, assim, de filmar, com muita dificuldade. Tinham momentos assim que eles, por exemplo, a gente sabia quando eles davam autorização para 2 meses, aí a autorização acabava, aí a gente tinha que pedir, aí demorava 3 semanas para conseguir. Aí, quando a gente voltava para conseguir a autorização, era um sufoco. E aí todos os policiais, quer dizer, sabiam exatamente onde a gente estava. Então, se eu entrava, aí eu tinha que entrar no Senado para ir na liderança, e eu pegava uma câmera para filmar, não sei o quê, os caras sabiam, eles viam enfim, na imagem, né? Então, eles diziam, o que você está fazendo aqui? Eles tinham noção de quem eu era, quem a Petra era, quem estava com a Petra. Então, isso é muito sério. Isso é um cerceamento da... Eu dizia, vocês estão me cerceando, né? Eu estou aqui para filmar. Olha aqui, tem 20 jornalistas aqui filmando, e você está me impedindo de filmar. E eu acho isso muito sério, né? Por que eles podem e eu não posso? Mas você não tem, mas eu tinha até 2 semanas atrás, vocês sabem quem eu sou, e eu estou esperando um papel e vocês vão me impedir de filmar. Então, eu acho muito sério o que aconteceu, e acho que, se a gente não fizer nada, vai continuar acontecendo isso no próximo impeachment, ou no próximo... Ana, deixa eu te perguntar uma coisa. Você teve com a presidenta... Está por vir, né? Você teve com a presidenta falando em nome do setor audiovisual em mais de uma ocasião. E, inclusive, em março de 2016, você entregou uma moção contra o impeachment para ela. Você sentiu necessidade de reagir de alguma forma, e foi por isso que isso te levou a se envolver com esse projeto?
Não, eu me envolvi na luta mesmo contra, fui em várias manifestações, enfim, eu vi desde o início a cara terrível desse impeachment. Mas não, eu fui convidada pela Lô, me ligou e falou, vamos fazer esse filme. E aí, enfim, a gente foi lá, conversou com a Dilma, mas foi um convite da Lô. Eu estava num momento bem cansado, se não fosse ela, eu não estava com energia para... Enfim, fui bem estimulada por ela. E a sua ideia original qual era? Eu resisti muito a querer fazer isso, porque eu sabia que ia ser bem sofrido, e como foi para todos nós. Assim, acho que foi uma das coisas que eu ia falar antes, ali, nesse discurso todo, nessa conversa toda nossa aqui lá no começo, é que foi bem sofrido, foi um processo bem difícil para todo mundo. E eu sabia que seria. Então, eu resistia muito. Eu sabia que eu poderia pedir e que talvez ela aceitasse, mas primeiro eu achava que ela não aceitaria. E depois eu tinha muito medo do sofrimento disso. Eu não sabia se eu queria passar por isso na vida. Só que eu me senti um pouco na obrigação. Você diz o quê? Numa coisa pessoal mesmo, de ver um projeto sendo, enfim... O sofrimento em todos os níveis, pelo país e pela saúde da gente, assim, por tudo, porque foi bem pesado mesmo o negócio. E eu sabia que seria, de fato. E aí eu sabia que eu poderia pedir para ela, que eu tinha esse acesso de pedir isso para ela, mas primeiro eu achava que realmente ela não toparia, porque é uma exposição muito grande, é uma dificuldade muito grande de lidar com a câmera, como de fato foi. Só que eu me senti um pouco na obrigação de fazer isso. Muita gente falava para mim, assim, puxa, se você consegue pegar o telefone, ligar para ela e falar, alguém tem que fazer isso, faça deixa alguém filmar esse momento. E se você consegue fazer isso, faça. Mas eu não queria. Daí um dia eu acordei e falei, não, tem que fazer. Até porque eu achava que ele ia falar não. Então ia ser mais tranquilo para mim, porque ela pedia, ela ia falar não, eu ia ficar por isso mesmo, mas eu ia ficar com a consciência tranquila. Aí eu fui lá pedir, ela falou sim. Aí eu fiquei um pouco assim, daí eu liguei para a Ana. Aí eu falei, vamos fazer. Aí fomos lá falar com a Dilma, nós duas, e propor. A gente fez o conceito, que a gente pediu para ela isso. Podemos filmar o impeachment aqui dentro, não só você, mas todo mundo em volta. A gente vendeu, ela topou. Vocês viram esses últimos dias dela na presidência, com uma proximidade que ninguém mais viu. O que chamou a atenção de vocês nesse comportamento e nos ambientes em que ela circulava e a relação das pessoas que estavam ali em volta? Quem era muito fiel a ela? Quem era mais ou menos fiel? Quem não foi fiel a ela? Isso eu acho que é bom aguardar o filme, né? Porque senão a gente vai contar o filme. Não, mas dá um detalhe, conta uma coisa. O filme deve ter mais do que isso, não é possível? Uai, o filme é isso. Sim, mas Lô. o que chamou a atenção? Eu acho que ela tem uma força dela, que a gente veio falando desde o começo, que eu acho que ela talvez tenha sido a pessoa que mais, de maior força dentro disso tudo, seguramente foi ela. E que mesmo que algumas pessoas em volta fossem caindo, ou cedendo, ou desanimando, sentindo o golpe, sentindo a coisa acontecer, ela nunca, em nenhum momento, até o último segundo. E isso é uma coisa muito impressionante, mesmo. E ficou patente para vocês essa possível relação dela com Lula mais fragilizada, ela se sentindo sozinha, a mulher mais solitária do mundo? Eu lembro que teve uma matéria na Slate que o americano veio aqui escrever e o título da matéria dele era A Mulher Mais Solitária do Mundo. Aguardem o filme. O filme é isso, essa é a história do filme. Então, a gente estava comentando ali um pouquinho antes de entrar que é muito louco esse negócio de debater um filme antes dele estar pronto. E antes das pessoas terem visto ele, né, para a gente poder falar disso abertamente, discutir essas coisas. É difícil falar de um filme que não só as pessoas não viram, como, de fato, a gente está no meio do processo. A gente nem sabe direito que filme é esse. Mas tudo isso que vocês estão falando, quer dizer, para mim, pelo menos, só dá vontade de ver o filme. Não é que você está fazendo spoiler do filme, disclaimer, entendeu, do que vai acontecer. Não, você quer ver lá essa situação dela, a mulher mais solitária do mundo. É que a gente vai sentindo as coisas conforme vai construindo. Porque é igual, sabe, um time-lapse. Você vê a nuvem muito devagarzinho. Quando você passa ela rápido, você vê coisas que você não veria na velocidade original. Então,
quase que o que a gente dizer, o que a gente viu, é um pouco já uma interpretação. Sim. Por isso que a gente não quer falar. E que não é só a informação, assim, sabe? É porque que é muito a diferença do jornalismo e do cinema, que tudo, assim, a Dilma é uma pessoa solitária, ela é a pessoa solitária mais solitária do mundo, talvez seja, mas isso é uma coisa que você a graça do filme é você ir construindo isso, e entendendo isso, e chegar no final você chegar a essa conclusão. Claro. Se a gente chegar e falar assim, gente, vai ver um filme sobre a mulher mais solitária do mundo, acabou o filme. Claro. É isso, assim, não é um spoiler. Mas é que a experiência do cinema é exatamente essa. Qual que foi a dificuldade para todas vocês de manter um certo distanciamento numa questão que vocês visivelmente encaram como um golpe? Distanciamento de não fazer um filme que possa ser entendido como uma peça publicitária da esquerda, que alguém vai dizer que vocês realmente, no fundo, ali ganharam dinheiro do João Santana, enfim. Eu acho que o olhar, o nosso, pelo menos, imagino que o dela, tenho certeza que sim também, é um olhar neutro. É o olhar que é de esquerda ou de direita. O que acontece na frente, aí cada um vai interpretar como quiser. Olha só, quando eu estou filmando, né, sim, e a mesma coisa, foi exatamente o mesmo processo de todos os meus filmes, certamente do Justiça, do Juízo, do Morro dos Prazeres. Eu, assim, no momento que eu estou filmando ali, ou a comissão, ou as reuniões da defesa, ou uma conversa entre o senador, ou a direita, ou a esquerda, a minha preocupação é estar enquadrado, eu estou filmando da melhor maneira possível, está em foco, o som está bom, eu vou conseguir 80% do que está acontecendo naquele momento vai estar bem filmado, eu vou conseguir pelo menos 50% daquilo, é isso. Eu não penso, como é que eu vou filmar, o que eu quero. Eu quero filmar. Na edição é que eu vou definir. Na edição que eu estou definindo isso. Né? Então, e no Justiça a mesma coisa. Tá? Eu estou aqui num processo. Esse processo ele tem início, meio, fim. Eu vou filmar todas essas etapas desse processo dentro do que eu posso, do que eu tenho condição financeira, né, da condição não só financeira, mas do que a equipe pode fazer, em termos de tempo, em termos de material, enfim, muita coisa vai dar errada, eu vou perder muito dessa realidade, porque eu não vou conseguir captar a realidade, né, completamente, 100% dela. Então, a minha preocupação durante a filmagem ela é completamente técnica. Né? Então, eu tenho isso não aconteceu, isso não aconteceu, isso não aconteceu. Aí eu chego na minha, como diz o Weisman, né? Eu chego na minha edição, aí eu vou fazer uma ficção com 400 horas de material, né? Ou 60 horas de material, como eu tinha Justiça. Aí eu vou rever todo, como eu estou fazendo agora na edição, estou revendo todo esse material do impeachment. Né? A premissa é seguir esse processo jurídico-político. Então, eu não tenho, o que eu quero dizer agora, quando eu estou filmando, não tem tempo. Naquele momento ali, eu estou sendo completamente diretor, estou ali filmando, editando, o som está bom, o enquadramento está bom, fulano falou, não sei o quê, eu estou precisando de um listening shot, então corre para lá, faz não sei o quê, corre para cá, faz não sei o quê, agora preciso de um aberto. Eu não tenho tempo de pensar nisso. Eu acho que essa é a diferença do... E às vezes, eu me pego, a gente estava falando de diferença do cinema, né? Para o documentário, eu me peguei fazendo coisas que depois eu disse, não, mas isso eu não sou jornalista. Não tenho que estar fazendo isso. Muitas vezes eu me peguei saindo de um lado, correndo para o outro. Fulano vai falar, corre para lá. Fulano vai falar, corre para cá. Corre para cá. Eu disse, gente, mas eu não sou jornalista, eu não estou aqui para ser jornalista. Eu sou cineasta. Entende? Você fica tomado por aquela coisa do Congresso, né? Você fica tomado, não é crítica não, tá? Não estou criticando, porque isso é a função de vocês.
não é a minha. Não é a minha. Então, coletiva, fulano vai lá e corre para cá. Entendeu? E aí o essencial, porque o meu trabalho, diferentemente do trabalho de vocês, que é muito importante, é chegar ao essencial. E eu chego ao essencial de uma outra maneira, né? É outra maneira, assim, é de uma outra técnica. E eu preciso me ater a essa outra e não fugir, não pela culatra. Eu estava fugindo pela culatra, entendeu? O judiciário ganhou um protagonismo na vida brasileira agora como nunca foi visto antes, né? Com base no que você aprendeu com o juízo e com a justiça, o que te vem em mente sobre esse assunto agora? Pergunta difícil, né? Não seria um documentário seu sobre o STF? Não acho difícil de responder essa pergunta. Primeiro que acho que depois desse filme eu vou ficar muito tempo sem fazer um outro. Porque, como disse a Lô, esse filme foi muito difícil de fazer. Foi e está sendo muito, 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 muito difícil. Está sendo o filme mais difícil. Tem uma coisa assim também de crença, de coisas que vocês acreditavam, de coisas que... Era esse aspecto ou é mais uma coisa? Esse aspecto tem, mas tem um aspecto realmente físico-emocional, diário, porque é muito duro. Acho que eu não sei quantos jornalistas daqui cobriram esse período ali. Foi bem difícil para todo mundo, assim. Foi um peso, foi um negócio complicado. Teve uma coisa até astral mesmo, até energeticamente falando. O volume de informação, o volume de luta entre uns e outros, as brigas, as conspirações, o que isso significa naquele lugar, ali no Senado, em Brasília, no país, no mundo, sabe? Vai crescendo assim a coisa o tamanho do problema, desde o seu dia a dia ali, que é uma coisa muito pesada, muito pesada, muito pesada, até o que isso significa no mundo, e o mundo que está acontecendo agora é muito pesado, é muito complicado. E elas sofreram muito mais ainda, assim, nessa coisa física. A gente sofreu porque assim, a coisa do palácio ali era um negócio tipo bem pesado, realmente, bem complicado. Todas as energias complicadas do Brasil estavam voltadas para lá, onde a gente estava o dia inteiro. Agora, eu vi muito essa luta delas ali dentro, tal, contra... Tinha claramente um incômodo imenso da direita e do centro. Eu acho que até você fala da direita e esquerda, tá, mas tem uma coisa do centro ali que ficava até mais incomodado, às vezes, com o medo de serem retratados em algum filme, em alguma coisa, como eventuais golpistas, porque ninguém sabia exatamente onde aquilo ia dar e tal. Então, tinha um incômodo, claro, em estar sendo documentado ali, que era muito difícil de lidar. Essa narrativa do golpe era muito temida pela direita e pelo centro e favorável, naturalmente, à esquerda. Então, daí a colocar um rótulo de esquerda em todo mundo que estava fazendo esses documentários e tentar tirar aquelas pessoas dali, era uma luta absolutamente diária e quase que inglória, assim, todos os dias para elas. Para a gente era um pouco menos nesse sentido, mas em todos os outros sentidos que eu estava falando antes, foi um processo muito sofrido mesmo. E tem uma coisa interessante nisso, porque a parte estão sendo produzidos esses 4 documentários, filmes sobre o assunto, foram lançados 6 livros também. E os livros, me parecem que eles são o oposto dos filmes, né? Quer dizer, eles têm a visão muito da direita ou do centro-direita sobre essa narrativa, né? Vocês atribuem isso a alguma coisa? Por que as imagens vão ficar... As imagens não falam mais não sei, mas é engraçado porque também é a primeira vez tem esse movimento no cinema também, né? O Brasil tem poucos filmes de processos políticos, né? Eu acho que tem bem poucos, até de ditadura e tudo, que era uma coisa mais dramática, até uma coisa tem muito pouco filme. E de repente 8 filmes sendo feitos sobre o impeachment. E por incrível que pareça, mais da metade dos filmes sendo feitos por mulheres. É tudo um pouco... Eu me perdi um pouco de onde eu queria chegar aí. O que era que eu ia falar? Mas o que eu acho é o seguinte, sem dúvida, esse medo é justificável.
porque os filmes têm poder. Se forem de médios para... Entendeu? Ou mesmo que sejam ruins. Filme vai longe, tem festival no exterior, se leva para a China. E se os filmes tiverem a capacidade de comunicação, mesmo sendo neutros, o que aconteceu foi muito feio. Eu não tenho vergonha de dizer o que eu acho. Eu não sou jornalista. Quer dizer, não sei se o jornalista deve dizer o que acha também. Às vezes pode, às vezes não, né? Mas, enfim, um filme, hoje, no mundo como ele é hoje, um mundo muito baseado no audiovisual, um filme tem muito poder. Então, eu entendo que qualquer pessoa que tivesse uma situação de desconforto tivesse medo da Guta, da Petra, da gente. Agora, os livros, eu acho que hoje não é um momento de livro. Livro tem 1000 exemplares que sai, 2000, entendeu? Tudo bem, o cara vai lá, se coloca a favor, contra. Cinema hoje tem muito mais poder. Então, eu entendo que eles tenham medo. Eu só queria assim, voltar a falar. Você me perguntou como é que era estar fazendo. Então, eu estou te dizendo durante o processo, né? Então, durante o processo da filmagem, é aquilo que eu te falei, né? Eu estou ali preocupada em captar da melhor maneira possível aquilo que está se passando em frente à minha câmera. Ao mesmo tempo, porque o que acontece? Um filme vai ser a expressão, é a representação do meu olhar, a representação da realidade e não a realidade em si, e é um produto daquilo tudo, né, e um produto, como eu digo, da edição. E desse meu olhar que, eu não vou dizer em uma frase, mas que é 1h30, né, a representação, o produto desse meu olhar, né, do que eu vivi durante esse processo, né? O filme, então, ele deixa eu repetir isso, ele é um produto de um processo de filmagem. Então, uma descoberta. Para mim, a filmagem ela tem que ser uma descoberta de uma realidade. Eu não chego num processo, numa realidade, sabendo o que eu vou dizer. Eu vou descobrir. Eu cheguei nesse processo, cheguei ali no Senado para descobrir esse processo. Eu não fui fazer uma tese. Eu não fui, é um golpe e eu vou mostrar que é um golpe. Existe uma diferença na maneira como eu faço filmes. Então, eu cheguei lá dizendo, bom, eu tenho um pensamento sobre isso, mas agora eu vou descobrir o que é, o que está se passando aqui, por que a direita fala isso, por que a esquerda fala isso, e como isso vai se dar. Entende? Então, para que isso aconteça, assim, e eu tento eu tento me desfazer de todo tipo de preconceito, literalmente. E como o processo em si foi completamente kafkaniano, e qualquer pessoa, sendo de direita, sendo de esquerda, assistindo às comissões, você fica enlouquecido, porque fulano fala X, chinês, ciclano fala japonês, porque uma pessoa, uma testemunha fala uma coisa e um senador fala outra completamente diferente, ou seja, ninguém se ouve. Então, era um processo completamente kafkano. Tinha momentos que eu não entendia mais nada. Não era para se entender. Não era para se entender. Então, eu tinha que chegar e dizer, não, por favor, senta aqui, me explica aqui exatamente o que é a meta, porque agora eu não estou mais entendendo. Me explica aqui exatamente qual é o problema aqui, qual é a acusação, o que foi mesmo que ela fez. Entende? O que foi? Quais são qual é o delito? São 6 decretos ou são 3 decretos? E aonde que é a meta? E aonde que? Porque a ideia era kafkaniano. Então, entender como que chegou a esse ponto. Não era se foi golpe, se não foi golpe, era como o sistema de justiça foi o sistema legislativo. Para mim, é esse o meu filme. Da mesma maneira que Justiça, como a gente gera um sistema perverso, né? Ele foi utilizado para que a gente
tire uma presidenta legitimamente honesta, eleita. Agora, nesse sentido, é o que me interessa. Quer dizer, quais são os argumentos e como é que a gente... Como esse processo kafkaniano se dá. É isso que me interessa. Entende? Mas a gente costuma acreditar ainda, né, que, sei lá, o povo pode se unir, tirar a gente da rua. Não sei como vocês estão retratando o povo, os protestos, o peso das pessoas, enfim, se engajarem nisso daí. A gente fez pouco, né? O nosso foco era o Palácio e a Dilma. A gente saiu do Palácio algumas vezes quando ela foi enfim, algumas manifestações em São Paulo, no Nordeste e tal. O povo estava lá, mas, enfim, o que nós fizemos contra o impeachment não foi suficiente, seja lá o que a gente fez. O impeachment aconteceu. E nós, como povo, não como povo. Sim. O que você acha? Como povo, né? Eu filmei também a mesma coisa. Assim, eu filmei, principalmente em Brasília, filmei ali na frente, as manifestações na frente do Congresso, filmei quando ela ainda estava no Planalto, ali na votação, filmei principalmente Brasília, né? O meu filme tem uma unidade de local e eu não... Tem bastante eu não saí muito de Brasília, não. Assim, foi... E principalmente ali dentro do Congresso, né? Dentro do Senado, Congresso. Como que foi, por exemplo, que a cobertura internacional do impeachment foi muito diferente da cobertura nacional, né? Então, você lia o New York Times, o El País, o Guardian, parecia que você estava lendo, sei lá, vendo a Al Jazeera e a CNN né, sobre outras histórias. Como é que foi para vocês isso? Vocês usaram muito desse material estrangeiro? Tiveram contato com correspondentes estrangeiros aqui para, enfim, para ter uma visão diferente? E por que vocês acham que houve essa disparidade de narrativa tão grande? Disparidade de narrativa entre a mídia brasileira e a estrangeira. Todo mundo sabe essa resposta. Responde, é uma Não, pergunta. É que assim, a gente estava... a gente, no Palácio, era muito, muito impressionante, porque a gente via, naturalmente, todo dia, jornal, revista, televisão, as pessoas, enfim, a gente escutava a narrativa do impeachment, não vou falar de narrativa de golpe, mas assim, do que estava acontecendo no impeachment, e, sei lá, 2, 3 vezes por semana vinha a imprensa internacional para dentro do Palácio do Alvorada para entrevistar Dilma, ou um jornalista, ou 2, ou uma comissão de jornalistas estrangeiros. Sempre teve, né, Guto, umas 2, 3 reuniões de jornalistas estrangeiros, assim, todo mundo junto, meio coletiva, e várias individuais. E a gente filmou, muitas vezes, a Dilma dando entrevista para essas pessoas. E é uma coisa muito impressionante. É outro país, outro mundo, assim, graças a Deus que a gente tinha não sei o que você fala, Al Jazeera, ou a CNN, ou a BBC, ou qualquer um dos correspondentes internacionais que foram para lá, porque realmente era uma voz muito dissonante e muito diferente do que a gente estava. É muito impressionante. Qualquer entrevista de qualquer jornal, sim, desde um jornal pequeno ali do Chile e tal, até a BBC, tem uma coisa muito parecida na impressão, na maneira como estava enxergando aquele processo, muito parecida entre eles todos e muito diferente de todos nós aqui dentro, assim. Muito isso diferente. Deu a vocês a impressão de que aqui estava dominado? Deu. Pra mim, aqui 100%. não tinha como a cobertura e aí emendando. Eu acho que a gente tem que lembrar que tem alguns órgãos que não entraram nessa dança e que estariam na mesma turma do. Mas eu não acho que o que significa a impressão que o país tem do que está acontecendo ali, narrado de uma maneira ou narrado de fora. Claro que tem um monte de jornalistas que tem como em qualquer situação, que pensa completamente diferente do jornalista que está ao lado, que está pensando ao lado. Mas o que é a massa de informação que circula sobre o que está acontecendo no país, isso em todos os lugares, e resultou no que resultou, é completamente diferente. Até hoje, eu acho. Eu sinto isso
Mas, não, eu senti em alguns estrangeiros muita ironia, né? Al Jazeera mesmo fazia piada, né? E aqui dentro já, mesmo quem tinha uma visão similar, era mais dramático. Assim, não narrava como ela falou agora, kafkiano. Né? Para o estrangeiro é humor, para nós é drama. Né? Você diz humor assim, eu estou aqui na República de Banana, assim, uma coisa. Exatamente. Assim. Olha o absurdo. Eu vi na Al Jazeera, ou sei lá em qual. Olha, os caras que tiraram ela, esse é acusado de roubar não sei o quê, esse teve um helicóptero da cocaína, esse não sei o quê. E eles vão tirar a presidente, que nunca teve nada contra ela. Isso aqui eu não vi assim, porque para nós doía. Só um pouquinho mais sobre esse papel da imprensa no processo de impeachment. Enquanto vocês acompanhavam, enfim, fazendo as filmagens, vocês viram jornalistas trabalhando em torno dela. E o jornalista teve um papel muito relevante nesse impeachment, na visão de vocês? Ou ele seria protagonista ou coadjuvante? No Collor, por exemplo, ele foi protagonista. Eu acho que foi bastante protagonista nesse processo também. Agora, em todas as camadas, né? Tem, assim, por exemplo, estava pensando em um jornal grande, uma Folha, sei lá, o Estado. Tem uma pluralidade lá, mesmo que o jornal, de alguma maneira, tenha um posicionamento e se coloque realmente de uma maneira, o Estadão se colocou, de fato, se posicionou claramente, politicamente e tal, mesmo que tenha uma posição política do jornal, tem vozes dissonantes dentro do jornal, e isso, se você for procurar individualmente, e nem tão individualmente assim, nem tão pequeno, tem várias vozes bem dissonantes. Mas agora acho que essa imprensa como um todo teve um papel absolutamente definitivo e está tendo ainda no processo político do país. Bem ou para o mal? Depende da interpretação de cada um. Às vezes eu vejo que o movimento todo leva para um lado que a mim interessa mais, e às vezes me interessa para um lado que a mim interessa menos, mas que participa e que é determinante. Bom, eu vou dar minha opinião pessoal. Para o mal, é óbvio. Eu só quero opinião pessoal aqui. Mídia golpista sensacionalista. Eu sou dessa turma que acha isso. Bom, acho não, a gente sabe. O que você acha que sobra ali? Quer dizer, depois de um processo desse que ainda vai demorar para terminar, a gente não sabe onde é que vai parar, o que fica isso dessa credibilidade da imprensa, que é hoje uma coisa que nos Estados Unidos é o grande debate, como recuperar a credibilidade? Tem que jogar uma bomba de nêutrons, mudar os nomes dos jornais, o nome dos jornais, tirar todo mundo. Eu até propus ali, né, da gente falar disso, porque eu acho que é um momento onde o jornalismo está muito desmoralizado. Claro que eu não estou falando de um ou de outro. Está ali a Marlene, por exemplo, que eu respeito, e outros, claro, mas esse papel, assim, efetivamente, dentro do golpe, desmoralizou demais a imprensa até para si mesma. Assim, eu me lembro, enfim, eu sou da ditadura, sou da época da ditadura, nasci em 64. O jornalista era um cara que a gente amava, que a gente eram os ídolos, eles eram resistentes de esquerda. Eu até queria fazer jornalismo. Hoje, extremamente, tem um outro papel, claro, no global, não individualizando, porque tem tudo, mas a grande mídia hoje está alinhada com as oligarquias, com os interesses do topo da pirâmide, não alinhada com os interesses da nação. Agora, nos Estados Unidos, eu não sei, porque, de toda forma, eles atacam o Trump o dia inteiro. Há um lugar onde isso pode acontecer e a imprensa é livre. Aqui, quando a Globo começa a tentar derrubar o Temer, a gente pensa, uai, o que está por trás? É o mesmo golpe, que, por acaso, agora virou para um outro lado, daqui a pouco desvira. Eles estão pensando no interesse deles. Essa é a minha visão pessoal, não é do filme, nem necessariamente da Lô. Mas eu acho que vai ter que, eu não sei, vai ter que ter mais órgãos de jornalistas livres. Só lembrando, gente, que para mandar perguntas, quem quiser fazer perguntas, as meninas, as de laranja aqui no canto, podem recolher por escrito. Por escrito. Porque na outra sessão a gente tentou fazer com o microfone aberto, ficou meio complicado. Pergunta de 1 minuto, tá, gente? Por favor. Pode ser com o microfone aberto, mas...
Não tem microfone suficiente. A gente passa aqui, eu passo para... Oi, obrigado, boa noite. Eu sou o Ricardo. Minha dúvida é o seguinte, vocês entrevistaram a Dilma ou só retratava? E para você também... Eu acompanhei um pouco lá, porque eu participei uma semana com a Petra. E ela entrevistava, eu não via você entrevistando, via você lá participando. Então, e por que, né, a opção de entrevistar ou não entrevistar? Posso? A Dilma, se você fazia pergunta para ela, questionava, ou só ficava observando e filmando? Na maioria das vezes, só observando e filmando, como a Lu falou, vários jornalistas, mas a gente fez também uma entrevista original nossa, onde a gente pôde tratar de assuntos nem todos políticos, dela, da pessoa dela e tal. Não, eu não... no meu trabalho, eu não entrevisto. Eu nunca entrevistei, né? Nesse caso, tinha poucas vezes com alguns senadores, por exemplo, o Requião, que era uma pessoa muito difícil de achar, ele nunca estava lá, e aí enfim, ele era muito amigo da Gleisi Hoffmann, e eles tinham concordado em filmar, eles sempre conversavam, mas eu nunca conseguia organizar um momento que eu pudesse filmar os dois juntos, e aí um dia eu resolvi filmar sozinho. E ele falou para mim, e eu não vou usar. E eu sabia que eu não ia usar. Então, eu não faço isso. E o que eu fazia era que eu filmei muitas... eu filmava nos corredores os senadores sendo entrevistados por jornalistas. E, quando eu queria muito e não rolava, eu chamava um jornalista que eu sabia que estava do lado, pegava e dizia, entrevista para mim essa pessoa. E aí ele entrevistava. Por exemplo, tem uma pessoa do seu lado que fez isso para mim. Mas, assim, não é o que... Assim, eu não uso entrevistas. Nesse caso, por exemplo, eu filmei no Alvorada, apresenta a Dilma, recebendo pessoas... E aí filmei ela conversando com pessoas, mas não entrevistei. Tem uma pergunta aqui interessante para Lô e Ana. Quais foram os erros da Dilma Rousseff? Na opinião de vocês. Eu não quero responder, porque eu não sei responder. Alguém quer responder? Eu acho que... eu não sei também dizer, na verdade. Porque, assim, eu acho que é uma pessoa que errou muito, como todo mundo erra muito, e, sobretudo, naquela situação que ela estava. Agora, acho que ela... Enfim, acho que muitos dos erros delas foram os acertos. Eu acho que ela acabou, na rota do acerto, errando muito. Porque, enfim, não é uma conversa de 5 horas, essa, assim, sabe? Assim, é difícil resumir. Mas é uma pessoa que erra muito, como todo mundo. Tem alguma opinião? Sim, eu acho que ela errou também, como outros presidentes erraram. Nada justifica o impeachment. Nada. Sim, nada justifica. Não houve crime de responsabilidade. Não houve crime de responsabilidade. Assim, ao meu ver. Independente de direita, esquerda, não houve. Eu acho a nível de jurídico, não houve, ao meu ver, a minha sensação pessoal foi bem essa mesmo dela, que, assim, que houve, ela talvez não tenha sido, a gente pode julgar ou não se ela foi boa presidente ou não, mas tendo sido ela boa presidente ou não, isso não significa que a gente pode tirar ela. Votemos melhor na próxima eleição, se a gente não está satisfeito com o presidente da República. E eu acho que isso abre um precedente gigante e abre a porta do golpe, e todo o resto que aconteceu depois é consequência disso. Se o impeachment era só um pretexto para tirá-la, o que esse momento mostra sobre a elite brasileira, para vocês? Alguém tem que começar. Olha, é engraçado que eu passei
2 anos debatendo o meu penúltimo filme, Que Horas Ela Volta, e agora já vi que vamos ficar uns tempos também debatendo esse. E são 2 momentos completamente opostos, né? Porque o Que Horas Ela Volta, de uma certa maneira, era uma celebração do que tinha dado certo, né? No governo, na soma dos governos Lula e Dilma. E, sem dúvida, eu acho que aquilo que está retratado ali foi algo que realmente deu certo e talvez tenha sido a grande coisa que deu certo. E eu tive, em debatendo o filme pelo Brasil inteiro, conheci muitas que se autodenominavam Jéssicas, mulheres e homens, e realmente meninos e meninas, né? Foi um momento muito lindo. Então, quase que eu fiquei 1 ano numa celebração de algo que, de repente, inesperadamente, foi interrompido talvez pelos erros da presidenta, somado aos interesses da elite, né? E agora a gente vai passar um tempo debatendo isso. Eu acho que essa elite... Aliás, no filme nosso, ela fala uma hora, você não conhece, ela fala, ela está lendo um livro sobre Machado de Assis, o historiador, que avalia o que ele retratou o período de escravidão no final do Império, e ela fala, em um país que passa tanto tempo na escravidão, toda a formação na escravidão tem toda uma consequência gravíssima. E ela diz, você não entende a elite política brasileira, ela é totalmente diferente das outras elites, porque ela se acha superior ao povo. Então, eu acho que, assim, mais uma vez, não é a primeira vez, a elite se junta às oligarquias para cuidar dos seus próprios interesses, sem pensar num projeto de nação. Então, é o que sempre foi, de novo. Aquele período que foi chamado o Pequeno Golpe, né? Então, e assim, desculpa. E tudo assim que a gente vê que aconteceu no Ministério da Cultura e tal, e pela minha percepção, no governo do Lula e da Dilma se produzia muitos filmes maravilhosos, né? Assim, havia muito incentivo. Então, vocês consideram que isso talvez esteja um pouco ameaçado daqui para frente? O que vocês acham, na opinião de vocês, o que vocês esperam daqui para frente em relação ao audiovisual brasileiro? Acho que tem nossa cultura como país, o desmanche de um governo pelo outro, assim, sempre, em todas as áreas. E eu acho que na cultura não é diferente, não será diferente. Eu acho que sempre assim, constrói-se na educação, aí muda o governo, desconstrói, começa de novo, desconstrói. É assim, essa é a nossa história desde sempre. Às vezes até em governos parecidos, assim, isso acontece. Então eu não tenho dúvida que vai ter um retrocesso e espero que um avanço consequente. Tem umas perguntas aqui. Qual a consequência? O que vai acontecer com a Ancine? Ainda está meio indefinido. Ainda estão brigando pelo cargo ali. Ainda está a Débora Ivanov, que vem do período anterior. Como você disse, foram feitos muitos filmes maravilhosos. Na verdade, realmente houve um projeto muito bem implantado, inclusive de descentralização, porque antes praticamente era só Rio que fazia filme, e um pouco São Paulo, e hoje faz filme, até ontem, né? Filmes no Brasil inteiro. Então, assim, é mais do que só maravilhoso ou bons, mas houve acesso e houve quantidade, e aí, consequentemente, houve qualidade. Agora, exatamente o que vai acontecer, acho que ainda está todo mundo assim... Espero que a Lô esteja errada. Mas é que está bem, digamos, muito mais solidificado isso do que estava há alguns anos atrás.
Ai, eu não sei, não. Né? Eu me lembro, na época que a gente dizia assim, da eleição, como é que era? Que tudo bem que se mudasse o governo, né? Que as pessoas que iam votar no PSDB, né? Porque depois de tudo que tinha sido conquistado em termos de Bolsa Família, né, para a classe mais pobre, jamais haveria um retrocesso, né, que a direita jamais conseguiria tirar. Olha onde é que a gente está, né? Depois de tudo isso, a gente está bem. Não, o retrocesso é enorme, né? Em um ano eu acho muito sério. Acho muito triste. Na verdade, eu acho que no país todo, né? E acho que, assim, voltando um pouco àquela questão da elite, acho que o pior de tudo na questão do impeachment é que abriu enfim, o grande estado de exceção que a gente está vivendo, né? Existe um grande estado de exceção, né? Tudo pode. A gente está vendo um país que o país está um caos. Tudo é possível. Tudo é possível. Agora a polícia mata, né, nas favelas, entra e mata à torta e à direita. Né, a polícia bate à torta e à direita as manifestações. O Temer faz o que quer. Tudo é... Gente, então, assim, é isso que eu ia perguntar. O dia de ontem... essa a questão. Tudo passa a ser... Tudo vira a ser... É aceito. O dia de ontem não é muito emblemático para o filme de vocês? Não é uma coisa assim, que é um momento ali, aquele cereja do bolo, que a gente fica esperando acontecer a frase que o cara... Cereja do bolo. É uma cereja atrás da outra. É a caixa de Pandora, né? Eu acho que alguém falou isso, mesmo, não sei se a própria presidenta, né, abriu a caixa de Pandora. A hora que o golpe aconteceu, quer dizer, o impeachment aconteceu, pronto. O Estado de Direito desmoronou. E que a velha frase, né? você não sabe como é que começa, não sabe como termina. Né? E a gente está vendo há um ano que essa coisa não termina. Né? A que ponto? Eu fui há 4 semanas atrás, acho que nem foi 3 semanas, 4 semanas atrás, quando saiu o vazamento do Temer, né, o vazamento do Joesley, que eu estava editando, eu falei, bom, então tem que fazer o epílogo do filme, né, porque quando que alguém ia imaginar que isso ia acontecer? Fui eu correndo para Brasília filmar, porque o cara vai renunciar. Não, isso vai acontecer, não, isso vai acabar agora. Saí da edição, fui lá para Brasília, desmontei, fui lá filmar. 4 semanas atrás. 4 semanas atrás, o Aécio voltou. Vai voltar agora para o Senado. Gente, esse país virou uma república de banana. Independente de Dilma ser culpada ou inocente, independente de, enfim, que não acho que é culpada, o país está o caos total. E todo mundo está achando, enfim, ninguém fala nada, a gente está paralisado. Paralisado. Ninguém sabe o que fazer. Então, quando você tem uma situação que engole, que coloca todo mundo no mesmo caldeirão, mas com alguns com a temperatura mais alta, outros mais baixa. Mas aí você tem Lula, você tem Temer, você tem Cunha, você tem FHC, você tem todo mundo. Tem bandido e tem mocinho nessas narrativas? Não existe bandido e mocinho, não. Só nos bang-bangs, né? Que está quase, né? Acho que a gente precisa de uma grande reforma política, né? Eu acho que tem uns que são realmente mais bandidos, né? Assim, de uma coisa... Eu acho a Dilma Rousseff absolutamente uma pessoa honesta. Eu acho que de todos aqueles políticos ali, eu realmente não coloco, eu coloco a minha mão no fogo pela Dilma Rousseff. E, aliás, talvez essa seja a resposta da pergunta qual foi o maior erro de Dilma Rousseff. Ela é honesta. E num sistema onde isso não cabia. Ela é honesta, mas ela aceitou e ela conhecia o sistema. Mas essa questão a gente tem que parar é essa questão. Né? A gente tem que falar da questão da estrutura política.
né? E não a culpa é do juiz tal, a culpa é do político tal, coloca o político. A questão é que a gente tem que questionar e transformar o sistema inteiro. Você não pode, por exemplo, se você pegar, por exemplo, justiça, o juiz ele não vai dar conta de uma sociedade completamente desigual, porque ele vai continuar colocando o cara que está roubando o celular na cadeia, entende? Se a gente não cuidar para dar um futuro decente, uma educação, uma saúde para aquele menino, ele vai continuar roubando. Então, e o juiz vai continuar colocando. Então, é uma questão, é um sistema perverso. Então, a culpa não é do juiz ou daquela juíza, né? A culpa não é daquele menino que continua roubando, a culpa é de uma sociedade desigual. Você entende? Então, a culpa não é... Então, vamos lá, a culpa é do não sei o quê. Tá, o menino roubou, tá, ele é... Mas a gente vai transformar esse sistema perverso no resto da vida inteira. Vai virar um perverso, como diz os próprios juristas, né, um enxugando gelo. Como eles dizem, isso aqui, o judiciário enxugando gelo. Mais gente na cadeia, rouba o celular, rouba não sei o quê, e os bandidos os grandes bandidos estão aí soltos, entendeu? Os políticos são assim. Aí um rouba, aí é o Collor, aí é o Youssef, aí o Moro larga o Youssef, a primeira delação, aí o Youssef apronta mais uma vez, aí não sei o quê, aí mais... Aí 37 partidos. Ninguém trata disso. A questão não é o Temer, o Lula, a questão é tem que se fazer uma reforma política. Sim, que vai ser aprovada por um congresso que olhe lá como é que é o nome. Então, assim, eu também acho, na teoria, acho perfeito, mas eu acho que eu não consigo vislumbrar, sabe, uma saída. Como fazer isso? Como é que você vai aprovar uma lei que vai te ferrar, que vai te botar na cadeia? Como é que você vai, enfim, facilitar para te tirarem o mandato, né? Também não sei, sim, kafkiano. Como é que você vai? Eu acho que justamente não tem aqueles que estão solução a ali, curto prazo nem a médio prazo. Eu penso nas próximas gerações, gente. Eu ouvi isso uma vez, que esse impeachment, uma pessoa que eu respeito bastante, um jornalista mais velho, ele falou: isso vai ter uma consequência para 3 gerações. Isso é uma coisa para 3 gerações, não é para agora, nem para outra, nem para outra. Tem mais 2 perguntas só, a gente está acabando. Vocês acham que esses documentários, esses filmes, vão contribuir para uma reflexão do papel dos veículos de comunicação, que os veículos de comunicação tiveram nesse processo? Alguém vai botar a cabeça no divã lá e, no final da... Mas também são céticos. O nosso filme não é exatamente focado, né, nisso, mas, de uma outra maneira, mais pessoal, a gente espera, né, claro, ser uma peça de reflexão, sem dúvida. Eu acho que a própria realidade que está acontecendo agora com o Temer, já está fazendo isso, né? Eu acho que toda essa mídia, jornalistas livres, a mídia ninja, tudo isso, toda essa realidade que, né, essa cereja do bolo, isso está fazendo as pessoas pensarem. Eu acho que chega um ponto que isso está... Eu quero acreditar nisso, entendeu? Que essa geração nova, essas novas gerações vão repensar, independente de cinema ou não. Né? Mas dependendo do cinema, dos livros que estão sendo escritos, cinemas nos filmes, como a gente mesmo diz, que atravessam países, são distribuídos em festivais. E na própria, acho que, vontade da Dilma de viajar pelo mundo e contar a história e falar com os estrangeiros, falar nas academias, olha, eu vou falar em Harvard, aconteceu isso, os caras dão maior trela ali para ouvir, enfim. Que versão dessa história vocês acham que vai entrar nos livros? Na minha opinião, o golpe. Que isso realmente foi um golpe.
armado para que acontecesse exatamente o que aconteceu, com consequências não pensadas. Eu acho que não se pensou nas consequências, e acho que isso realmente vai atravessar gerações. Eu acho que talvez tenham acreditado que o golpe poderia ser controlável, e obviamente não poderia ser uma coisa, assim, qualquer coisa nesse sentido não seria controlável, e não está sendo. Mas eu acho que o que vai ficar para sempre é desse momento de ruptura da ordem mesmo, sabe, pelo golpe. Democrático entre um golpe parlamentar.